Minhas saudações a todos aqueles que comparecem a esta exposição, que tem o número 405 da nossa série Registros sobre Registros. Hoje trataremos da averbação de sentenças de separação judicial, divórcio, nulidade ou anulação de casamento. Eu, antes de começar a exposição de hoje, quero mais uma vez agradecer a Noréga do Paraná, na pessoa de sua presidente, a professora Mariana Pozenato Martins, e de sua coordenadora acadêmica, a professora Mônica Dalla Vecchia, pelo apoio que concedem a estas nossas exposições, estendendo o agradecimento à Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, quer dizer, a meus confrades e confreiras nessa academia. Trataremos hoje, como disse, do averbamento das sentenças relativas à separação judicial, ao divórcio, à nulidade e à anulação de casamento. E isso me faz lembrar que o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, o Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, a UniÍtalo, tem para os próximos dias designada a inauguração do seu curso de pós-graduação na área de família e sucessões. Um curso muito interessante, pelo menos está articulado de maneira muito adequada, a meu ver, com um corpo docente valioso. Eu destaco a presença de alguns nomes de confrades e confreiras da nossa academia, integrando esse corpo docente, e alguns professores aqui da Universidade Católica de São Paulo, o professor Geraldo Gilberto Jabur, a professora Rosa Neri, minha querida colega na magistratura, já aposentada agora. Além disso, nomes muito prestigiosos, entre outros, aqui de São Paulo, a professora Regina Tavares, a desembargadora Luciana Bresciani. Ou seja, o curso promete realmente bastante, com a presença, além disso, de alguns registradores e notários aqui de São Paulo, cujos nomes eu não declinarei por agora, mas que apresentarão também aspectos que interessam para a área do direito de família e das sucessões no plano extrajudicial. Bom, isso, portanto, está agora em fase de inscrições na UniÍtalo, Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro. A lista dos títulos averbáveis no ofício de imóveis, de acordo com o que está disposto no inciso 2º do artigo 167 da nossa Lei 6.015, 73, contempla em seu item 14 as sentenças de separação judicial, de divórcio e de nulidade ou anulação de casamento, desde que nas correspondentes partilhas existam imóveis ou direitos reais sujeitos a registro. Senão, não caberia pensar na averbação dessas sentenças. Então temos aqui, na verdade, 4 causas jurídicas, ou 4 títulos em sentido material, que podem ser objeto da averbação de que estamos tratando aqui. A separação judicial, o divórcio, a nulidade de casamento e a anulação de casamento. 4 títulos. As duas primeiras, separação e a causa do divórcio, são, na verdade, instrumentáveis, ou seja, elas podem instrumentar-se ou veicular-se por títulos em acepção formal, com documentos judiciais, carta de sentença, mandado, ou, essa é uma novidade que o direito brasileiro acolheu, títulos notariais, a escritura pública. Então nós temos, para as duas primeiras causas apontadas, separação e divórcio, essa possibilidade de nós formarmos o título, portanto, em sentido adjetivo ou formal,
por meio de uma carta de sentença ou mandado, às vezes até mesmo expede-se ofício, que tem, no fundo, a forma de um ofício, mas o caráter de um mandato. Ou, na via extrajudicial, por meio da escritura pública. Saliente-se que esse adjetivo, que consta da expressão separação judicial, esse adjetivo judicial tem que ser agora entendido de uma maneira particular. A expressão separação judicial foi incluída na Lei 6.015 com a Lei 6.850, de 1980, e suportou o influxo posterior da Lei 14.441, que é uma lei de 2007, lei essa que acrescentou ao Código de Processo Civil de 1973, esse código já está revogado, como sabem, o artigo 1124-A. E no caput desse artigo 1124-A do Código de Processo Civil de 1973, o chamado Código Buzaide, lia-se o seguinte: separação, algo assim, né? Separação consensual e o divórcio consensual, desde que não haja filhos menores ou incapazes, filhos dos cônjuges, naturalmente, e observados os supostos legais quanto aos prazos, poderão ser realizados por escritura pública. E o artigo ia por aí afora, portanto, admitindo, desde 2007, essa possibilidade de a separação judicial ter como alternativa o caminho consensual, separação consensual. É a mesma coisa dizer a respeito ao divórcio judicial, que tinha como alternativa um divórcio consensual extrajudicial. Também poderíamos falar aqui em um divórcio notarial, expressão que acabou não sendo muito utilizada. Bom, como sabe, o Código de Processo Civil de 73 era, aliás, um belíssimo código, muito bem articulado, muito bem estruturado, talvez o melhor Código de Processo Civil nacional que nós tivemos. Por quê? Eu digo nacional porque nós tivemos códigos de processo civil estaduais muito bons. Por exemplo, de Minas Gerais era excelente, de São Paulo também era bom. Mas, como Código de Processo Civil nacional, eu penso que o de 73 foi o mais bem estruturado que nós tivemos. Mas, muito bem, o novo Código de Processo Civil de 2015, que revogou o de 73, manteve no substancial a regra que vigorava. E diz agora no 733, no artigo 733, caput, que o divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual da união estável, acrescenta agora também a extinção da união estável, desde que não haja nascitura ou filhos incapazes e com observância dos requisitos legais a propósito desses institutos, poderão ser realizados mediante escritura notarial, mediante escritura pública. Portanto, no essencial, naquilo que nos diz respeito, a separação judicial e o divórcio judicial, ofereceu-se a alternativa de que haja um divórcio consensual e uma separação consensual, além da extinção da união estável, por meio de escritura. Assim, quando se lê nesse item 14 do inciso 2º do artigo 167 da Lei de Registros Públicos, a referência à separação judicial, esse caráter restritivo já não tem razão de ser. Ou seja, o adjetivo judicial, que se encontra na sequência do substantivo separação, não deve levar a que pensemos inibido o averbamento das separações não judiciais. Simplesmente isso foi superado e a palavra judicial ficou constando desse dispositivo, mais ou menos como Pilatos no crédito. Já a averbação de nulidade do casamento ou de anulação do matrimônio, ambas essas causas exigem titulação formal e sempre titulação de origem judiciária.
Se nós formos ao Código Civil, vamos encontrar essa referência, pelo menos extraí-la dos textos, por exemplo, no artigo 1549, no 1560, no 1562. Isso no Código Civil Brasileiro de 2002. Bom, assinale-se que é requisito para o averbamento dessas 4 causas jurídicas ou títulos materiais que estamos tratando, que nas correspondentes partilhas haja imóveis ou direitos reais sujeitos a registro. Compreende-se bem, direitos reais imobiliários sujeitos a registro. Porque a lei aí fala em direitos reais sujeitos a registro. São direitos reais e imobiliários sujeitos a registro. Um último ponto a referir neste passo diz respeito à solução que foi imposta pelo Supremo Tribunal Federal num julgamento que ocorreu em 8 de novembro de 2023, portanto, há ano e meio mais ou menos, de um recurso extraordinário 167.478, em que se contempla a situação daqueles que, a despeito desse julgado, possuam o status jurídico dos separados judicial ou consensualmente. Ou seja, alguém que já estava separado judicialmente ou separado consensualmente quando houve o julgamento desse mencionado recurso extraordinário pelo STF. Bom, nós já tratamos desse assunto em explanação anterior. Mas convém reiterar seu exame na explanação de hoje, dada a influência da matéria, a influência dessa decisão, também naquilo que nós estamos vendo na exposição de agora. O STF, no julgado a que nos referimos, o recurso extraordinário 167.478, enunciou a tese de que, depois da promulgação da Emenda Constitucional 66, que foi em 2010, a separação judicial não é mais requisito para o divórcio. Até aqui, não havia problema. O problema que se põe é na sequência, porque a tese diz: nem subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico. Ou seja, havia um embate entre aqueles que sustentavam a extinção do Instituto da Separação do Direito Brasileiro e outros que sustentavam que havia ainda esse instituto. Entre aqueles que sustentavam a altura que se mantinha subsistente a separação, seja judicial, seja consensual, estava eu. Sempre sustentei esse entendimento. Aqui também em São Paulo era a posição da professora Regina Tavares e de outros autores. Essa posição foi vencida no julgamento desse recurso extraordinário de novembro de 2023 lá no Supremo. Então, hoje não subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico brasileiro, segundo o entendimento do STF, a separação judicial e nem a separação consensual. Aqui tomando separação judicial como elemento aqui integrado implicitamente pela litigiosidade. Seja litigiosa, seja consensual, separação judicial não só não é mais requisito do divórcio, mas tampouco subsiste autonomamente no ordenamento jurídico atual do Brasil. Bom, todavia, nesse mesmo enunciado do julgamento do STF, lê-se que, sem prejuízo dessa decisão, mantém-se o estado civil das pessoas que já estão separadas por decisão judicial ou escritura pública. Isso quer dizer que só depois da aplicação desse julgado do Supremo é que desaparece a possibilidade de alguém adquirir o estado de separação
seja litigiosa, seja consensual. Não há mais separação judicial. Seja essa separação, portanto, postulada na via judicial, seja postulada pelo caminho judicial. Já não seria possível fazer isso. Mas aqueles que já haviam adquirido esse status jurídico de separados, seja judicialmente, seja extrajudicialmente, isso quer dizer, por meio de um processo ou sentença judicial, ou por meio da escritura pública, entende o Supremo que, aí se caracterizando um ato jurídico perfeito, essas pessoas mantêm o estado civil de separados. Então, a figura autônoma deixa de existir a partir de determinado tempo, preservada a situação anterior. O Código Civil, no artigo 1571, dispõe que a sociedade conjugal termina, entre outras situações, pela separação judicial e pelo divórcio. Além da morte de um dos cônjuges, também põe termo à sociedade conjugal, ou a nulidade ou anulação do casamento. São essas 4 causas que nós estamos aqui cuidando, e aqui acrescento o problema da morte de um dos cônjuges. De maneira que a separação da sociedade conjugal é um fato inscritível por averbação no registro civil das pessoas naturais. Isso está previsto lá no artigo 100, caput da Lei 6.015, em que se usa a expressão desquite. Já não se fala ali em separação judicial, mas fala-se em desquite, determinando que no livro do casamento seja feita a averbação de sentença de nulidade, de anulação de casamento ou de desquite. E aí ali se declara a data em que o juiz proferiu a sentença, o que se concluiu, o nome das partes, trânsito e julgado. Pois bem, bem pode ocorrer que ou não se tenha inscrito no registro civil uma separação consensual ou judicial consumada por escritura ou por sentença, ou antes do julgamento do mesmo recurso extraordinário que eu mencionei, ou seja, alguém já tinha essa separação consumada, seja por sentença, seja por escritura pública, e não levou ao registro. Ou, noutra hipótese, que ela já esteja inscrita no ofício do registro civil, mas não se haja levado ao registro de imóveis. Isso pode ocorrer. Alguém obtém a sentença, por exemplo, ou por meio de escritura pública, de uma separação, vai ao registro civil, ali inscreve, cumprindo o disposto no artigo 100, uma averbação, e não leva para o registro de imóveis. Ou outro caso, não leva para lugar nenhum, não registra em lugar nenhum. Ora, em uma ou outra dessas hipóteses, sempre observada a anterioridade da separação em face da separação jurídica, não de fato, jurídica, em face do decidido pelo STF, é ainda possível, acho melhor dizer de outro modo, é ainda obrigatória a averbação no ofício de imóveis. Há nesse assunto, entretanto, um problema, digamos assim, conjecturável. Imaginemos que o pedido judicial de separação, se tenha ajuizado antes da decisão do recurso extraordinário 1167478, esse que nós estamos indicando lá do julgado em novembro de 2003 no Supremo. Ou talvez seja melhor dizer de outro modo, antes do trânsito em julgado dessa decisão do Supremo. E a sentença tenha entendido de deferir o pedido. Ou seja, havia um processo em curso, vem o Supremo e diz, ó, desapareceu a figura da separação, não existe figura autônoma da separação. O juiz entende, problema judicial isso, que a separação pleiteada deveria ser julgada. Entende que em razão da anterioridade, pode ter até nem dito nada disso, né? O fato é que ele julgou, acolheu o pedido e registrou, e deferiu a separação. A pergunta é, poderia o registrador negar-se à inscrição por afronta ao decidido pelo STF? Não é só. Esse mesmo exemplo que eu dei já sugere
inicia uma outra questão. Um juiz que não cumpre o decidido nesse recurso extraordinário do Supremo. Um juiz que entende, não, apesar do que o Supremo está dizendo isso, eu acho que não. Eu acho que a sentença deve definir a separação pedida pela parte. Tendo que isso cabe no campo da escolha dos meios com que se quer conter uma sociedade, a parte não é obrigada a pedir o divórcio. Nós podemos admitir aqui que se trata de por exemplo, de um casal católico. Um casal católico que portanto, não possa, de acordo com a sua fé, pleitear o divórcio. Como ele faz para pôr cobro à sociedade conjugal? Então, o juiz, diante disso, afronta o decidido no STF e defere a separação. E aí a pergunta, o que fazer? A solução teórica não é nada tranquila nesse aspecto. Eu acho que ela é realmente complicada. Parece mais provável que caiba invocar o princípio da legalidade. Porque, de acordo com o julgado do STF, já faltaria o pretendido averbamento à estrita previsão legal, ou seja, já não se prevê a averbação da separação, porque a separação já não existe autonomamente no direito brasileiro. É isso aí. É algo que merece consideração. A outra posição seria, não houve recurso, a decisão judicial está aí, vamos cumprir e pronto. É a outra posição. Não me parece a mais provável. A mais provável parece que reconhece já desapareceu do dispositivo legal toda a expressão separação. Não a expressão só separação judicial. Já não se pode mais falar em separação averbação. A não ser, aí é ponto, aquelas anteriores à disciplina decidido pelo STF. Vejo que a situação não parece teoricamente cômoda. Acho que na prática, para os registradores, será ainda mais incômodo. Mas vamos nos complicar um pouquinho mais. Vamos avançar a conjectura. No primeiro caso, nós dissemos que era uma decisão relativa a um processo cujo pedido de separação foi anterior ao decidido no Supremo. No segundo caso, o pedido foi posterior, por hipótese, mas o juiz entendeu, ainda assim, que era caso de deferir a separação. E expediu o mandato, ou expediu a carta de sentença, melhor dizendo, expediu a carta de sentença. Vamos deixar aqui como carta de sentença para complicar a questão num terceiro ponto. Agora, a conjectura vai um pouco além. E se a sentença, enfrentando embora o disposto pelo STF, impuser expressamente a averbação, o averbamento da separação? Olha lá, todas as letras. Apesar de decisão, determino que se averbe isso. Bom, é um problema prático complicado. Sempre o oficial de registro poderá valer-se de uma qualificação sob o modo prudencial. Qualificação negativa e esperar que num processo de dúvida o judiciário administrativamente decida num sentido ou no outro. Mas temos que admitir que isso provoca comumente algum desgaste, não há dúvida. Sobretudo em comarcas menores, em que o juiz é também o corregedor permanente do cartório de registro, isso tudo apresenta suas dificuldades práticas. Bom, então o problema está posto, as conjecturas estão indicadas e vamos ver como é que a prudência registral vai sugerir a tomada de uma posição ou outra. Essas coisas frequentemente não são fáceis de decidir sem uma funda meditação, sem uma apreciação de circunstâncias, e vai solidar-se provavelmente ao largo do tempo. Pois muito bem. Assim terminamos a exposição de hoje. Eu agradeço a todos, agradeço em particular a Anoleg do Paraná, a
estar lá no Paraná, na posse da cúpula diretiva do Tribunal de Justiça do Paraná. Lá estive para prestigiar meu bom amigo, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, o desembargador Fábio Della Becchi. Agradeço também a todos que participaram desta nossa exposição. E sugiro que aqueles que trabalham nessa área do registro meditem sobre essas conjecturas que eu desfiei ao final da nossa explanação. Até a semana que vem, se Deus permitir.